Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quinta-feira, dia 26 de junho, nós estamos recebendo com muito prazer o presidente do CONDEPASA, o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos, o arquiteto Bechar Abdala Pestana Neves, e o vereador à Câmara Municipal de Santos e presidente do DEM Democratas, Douglas Gonçalves. Vamos conhecer agora as manchetes com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O Jornal Tribuna traz a manchete. União libera 480 milhões de reais para túnel e obras viárias. Na Folha de São Paulo, o Supremo Tribunal Federal libera Dirceu para trabalhar fora da prisão. No Estadão, o Supremo Tribunal Federal derruba a tese de Barbosa e autoriza Dirceu a trabalhar. No Santa Portal, caminhão tomba no Morro do José Menino e atinge prédio. No site do Boc News, morros terão mais segurança com 18 câmeras de monitoramento. No G1 Santos e região, bingo clandestino é descoberto por policiais em Santos. E no portal da UOL, Blatter pode anular a escolha do Catar como sede em 2022. Chico. 8h06 e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem, e no programa de hoje nós vamos debater a questão do patrimônio cultural em Santos. Essa é uma questão das mais importantes e vem gerando muita polêmica no município por conta de uma nova proposta de cobertura dos canais. Os canais são bens tombados não apenas pelo CONDEPASA de Santos, mas também pelo CONDEFAT, que é o organismo de proteção histórica e arquitetônica do Estado de São Paulo. Há setores na cidade, e essa é uma das polêmicas antigas, mas há setores na cidade que defendem a cobertura dos canais buscando dar uma finalidade, uma utilidade para aquele espaço. Seja como estacionamento, seja como ciclovia, seja como área de lazer, enfim, entre outras finalidades previstas e propostas. Mas há setores, no entanto, que defendem e querem a preservação dos canais como eles são e como foram concebidos pelo engenheiro sanitarista Saturnino de Brito há mais de 100 anos, pela sua importância histórica, arquitetônica, cultural e ambiental para a cidade. Mas a polêmica está posta e volta a centralizar o noticiário local. No programa de hoje nós vamos debater essa questão, mas também vamos falar sobre outros temas importantes, como a questão do tombamento em si, de edifícios particulares e de próprios públicos. Quais são os critérios, os requisitos utilizados pelo CONDEPASA, que aliás hoje, no dia de hoje, realiza a sua reunião de número 500. É um conselho dos mais antigos da cidade, existe há 25 anos e é presidido por o nosso convidado, o arquiteto Bechar Abdala Pestana Neves. Mas vamos falar também de política, já que o outro convidado, o vereador Douglas Gonçalves, é o novo presidente do DEM, o Democratas. E sobre tudo isso nós vamos conversar no programa de hoje, mas antes a Paula Paparelli vai informar a previsão do tempo e também o movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. A previsão para esta quinta-feira é de sol com poucas nuvens, de acordo com o Climatempo. A temperatura varia entre 15 e 29 graus em Santos. As ondas podem chegar a 1 metro nas praias da região. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em vigor a operação 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. O acesso ao Porto de Santos pela Anchieta está com tráfego lento devido ao excesso de veículos, entre os quilômetros 63 e 65. Já as rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam trânsito normal. Balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação e o motorista aguarda 20 minutos na fila. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou por e-mail je@enfoque.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Ou acesse youtube.com/enfoquejornal. Chico. Muito bem, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Natação.
musculação, basquete, hidroginástica, karatê, futebol de salão, poliesportivo Unisanta, formando campeões. Matricule-se já. Telefone 3202-7126. Em novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Artista estudiosa, tímida ou divertida, atrapalhada, indecisa, ou que sabe o que quer da vida. Cada menina é de um jeito, mas todas precisam de proteção pra se proteger do HPV. Não perca a vacinação. Meninas de 11 a 13 anos devem se vacinar contra o HPV para ajudar na prevenção do câncer do colo de útero. Fique atenta ao período de vacinação da escola ou procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 26 de junho, e que recebe hoje com muito prazer o presidente do CONDEPASA, o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos, arquiteto Bechar Abdala Pestan Neves, e o vereador à Câmara Municipal de Santos e também presidente do DEM Democratas, Douglas Gonçalves, e que também é jornalista, colega jornalista e apresentador do programa que antecede o Jornal em Foque, o Hora Geral, aqui na Santa Cecília TV. Mas agora nós vamos ver o VT do programa de hoje, a reportagem do programa. Paulo. O município de Santos tem hoje mais de 22 mil desempregados. É o que aponta uma pesquisa do NESE. Acompanhe na reportagem de Amanda Barbieri. Rafael procura uma vaga de porteiro há cerca de um mês, mas não tem encontrado oportunidades na região. Se eu não conseguir, eu estou pensando em subir para Curitiba, porque lá eu tenho mais oferta de emprego. Segundo dados do NESE, Núcleo de Estudos Socioeconômicos da Unisanta, o desemprego subiu para 11,1% em Santos, o que equivale a 22.655 trabalhadores desempregados. A pesquisa foi realizada em março e divulgada nesta semana. O resultado é pior se comparado ao de setembro do ano passado, quando o índice foi de 10,3%. Entendemos que o crescimento da economia brasileira não está a contento, está crescendo pouco a economia. Ela precisava crescer mais para absorver toda a mão de obra que vem para o mercado de trabalho. O grande número de pessoas que têm procurado o Centro de Emprego de Santos para dar entrada no seguro-desemprego é reflexo dessa realidade. A gente tem feito uma média de 200 seguros por dia. Então, assim, é muita gente, o trabalhador comum acaba desistindo. E a partir do momento que eu tenho uma vaga, eu não consigo encaminhar o trabalhador, essa vaga vai ficar em aberto, o trabalhador vai continuar desempregado. A boa notícia é que as perspectivas, pelo menos por aqui, são boas. Porto é bastante promissor em termos de geração de novas oportunidades, né? O Porto está crescendo, novos terminais estão sendo instalados, há projetos para novos terminais, né? Já no caso nacional, e Santos está dentro do contexto nacional, né, precisa haver uma mudança na política, quer dizer, uma política mais expansionista, uma política que traga o crescimento da economia de volta. Essa é a questão fundamental, quer dizer, nessa reportagem sobre o desemprego. O problema é um problema nacional, vive-se no país um processo de desindustrialização, e a nossa região e a nossa cidade começa a ser afetada. Nós já tivemos um desemprego bem menor, da ordem de 14, 15 mil pessoas. E esse número está subindo, o que preocupa a todos. De qualquer forma, a região ainda tem fôlego, tem condições, a questão portuária e também a questão do pré-sal podem ajudar e contribuir muito no sentido de se diminuir o desemprego, mas para tanto a qualificação é indispensável, a capacitação profissional.
Secretário Bechara, permita chamá-lo assim, o senhor foi também presidente do CAP, o Conselho de Autoridade Portuária, e essa questão do desemprego é uma questão que está muito ligada também à atividade portuária. É preciso crescer a atividade portuária para que tenhamos um desemprego menor. Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, bom dia, Douglas, todos que nos assistem. Antes de mais nada, é um prazer estar de novo retornando a essa bancada. Realmente, Chico, o Porto ele representa uma parcela significativa da economia de Santos. Cerca de 2/3 da economia santista estão ligadas direto ou indiretamente à atividade portuária. E o curioso é que nós tivemos recentemente a inauguração dos 2 maiores terminais aqui no Porto, que é o caso da BTP e o caso da Embraport, pouco antes. E, na realidade, por este momento e até por conta do novo marco regulatório que foi aprovado, e essa foi a promessa da presidenta Dilma, de que esse novo marco regulatório traria mais empreendimentos, mais desenvolvimento para o Porto, não é isso que a gente vê acontecer. Quer dizer, Santos, na realidade, reproduz o que está acontecendo no Brasil como um todo, infelizmente. Eu realmente tinha a expectativa de que nós tivéssemos um quadro muito melhor, não só pela atividade portuária, como agora ocorre com os novos terminais, mas também pelo momento da Copa, que também traz a expectativa de novos empregos aí, pelo menos temporários, né? Mas não é isso que a gente vê acontecer. Que a pesquisa mostra, né? Exatamente. Infelizmente, é um retrato daquilo que vem acontecendo no Brasil como um todo. Sem dúvida nenhuma. Vereador Douglas Gonçalves, bom dia, obrigado pela presença mais uma vez aqui no Jornal em Foque. E eu gostaria de, evidentemente, aproveitar a sua presença aqui e informar os nossos telespectadores que a presidente Dilma Rousseff estará em Santos daqui a pouco, né? Uma solenidade no Coliseu para a liberação de recursos do PAC Mobilidade Urbana. O senhor certamente estará presente acompanhando essa cerimônia, essa solenidade. Mas como é que o senhor vê essa questão do desemprego e principalmente a questão do porto? Aliás, vale o registro de que o titular da Secretaria dos Portos agora é outro. O presidente Dilma acabou de nomear, no dia de ontem, como ministro dos Portos, o ex-governador da Bahia, César Borges, que era o titular da pasta dos transportes. Houve uma mudança por conta de questões políticas e eleitorais, e particularmente por conta do PR, o Partido da República, que está apoiando a presidente Dilma, e por essa mais uma modificação. Ou seja, mais uma mudança no Porto de Santos, vereador. Mais uma mudança, mas antes de mais nada, Chico, obrigado pelo convite, meu amigo Bechara, os telespectadores, Paulo Paparelli e toda a equipe do Jornal em Foque. Chico, eu fico triste em ter que sempre, às vezes, me tornar repetitivo. A gente tinha uma lei de 93, 8.630, que é de modernização, que eu nunca vi essa modernização. A gente tem o CENEP, que é o Centro de Excelência Portuária, praticamente não existe, com todo respeito àqueles que passaram. Hoje acho que está o Esmeraldinho, antes foi o Fausto Figueira, né? Sim. Mas a gente não vê o porto, que além desses 2/3 que o Bechara falou, 33%, se não me engano, que entra e sai do país, passa pelo Porto de Santos. A balança comercial. Então, o que a gente entenderia com relação a isso? Que nós estaríamos bem com relação aos trabalhadores, um porto pujante e que pudesse colaborar com o crescimento da nossa região, né, envolvendo as principais cidades que seriam, a meu ver, Santos, Cubatão e Guarujá, que não é esta a realidade, né? Nessa mudança que você citou com relação ao ministro dos Transportes, mais uma acomodação política visando a eleição presidencial, leia-se o interesse da presidente Dilma em ter o PR aliado, né, para a sua campanha da reeleição. Eu fiz até um comentário recentemente, Chico, até no programa de hoje, que o que me entristece na classe política é quando a gente vê que os interesses estão acima de um projeto de Brasil. Eu penso assim, não sei se vocês concordam. Interesses políticos, eleitorais, né? Exato. Eu quero que, vamos supor, o PR venha participar, mas o PR, eu quero um técnico, eu quero saber que planejamento, eu quero essas etapas, eu quero esse foco, para que possa dar uma resposta aos gargalos do nosso país. Por exemplo, aí sim o PR vai buscar um técnico e esse técnico vai ter tempo hábil para poder demonstrar que ele foi dado ao cargo pela competência profissional. É o que a gente não vê. Nós observamos investimentos em outros portos, como os de Cuba, e a gente vê o nosso porto praticamente sucateado. Que dirá dessa oportunidade dos trabalhadores portuários? Então, no Jornal em Foque, eu não quero ser um pessimista, eu quero ser uma pessoa realista. Eu e o Chico
ficamos por vários anos no Opinião, discutíamos, se lembra, a regionalização do Porto de Santos, que acabou não saindo do papel, entra ministro, sai ministro e o nosso porto continua na mesma. Com relação à visita da presidente, logo mais, para falar dos investimentos aqui para a região, também vejo aí uma visita pelo ano eleitoral, entendeu? Espero que esses 450 milhões, que faz parte do PAC da mobilidade, 50 bilhões, ele venha, de fato, alavancar, trazer um crescimento para a nossa região metropolitana, principalmente na cidade de Santos, que carece dessa mobilidade. Antigamente a gente falava assim, Bechara, poxa, basta chover que você não anda de carro na cidade. Hoje basta fazer um dia belo como o de hoje para que você também não consiga transitar com o seu carro na cidade. E olha, essa questão portuária, vereador Douglas, arquiteto Bechara, resta saber se isso não vai implicar em mudanças no Porto de Santos, porque muda o ministro que foi nomeado recentemente, é um técnico do governo federal, já foi exonerado, enfim, para que pudesse acomodar uma situação política e, consequentemente, o ex-governador da Bahia, César Borges, será o novo titular da Secretaria de Portos, por ver os impactos disso aqui, principalmente no nosso CAP, nosso Conselho de Autoridade Portuária, né, Bechara? É verdade, Chico. Infelizmente, são muitas coisas que vieram juntas e somando por um quadro bastante preocupante. O CAP hoje, nesse novo formato, perdeu totalmente a sua essência, quer dizer, não delibera mais nada, ele é simplesmente um órgão opinativo, né? Onde até a participação na coordenação desses trabalhos, uma participação regional desapareceu, porque hoje nós temos só representações de Brasília, mais da metade do conselho são representantes do governo federal, quer dizer, é um conselho totalmente chapa branca que só vai homologar os atos do governo federal, infelizmente não vai discutir nada. E a legislação, infelizmente o novo marco regulatório, você lembrou bem, viu, vereadora, a lei 8.630, a lei de modernização de portos, 93. Era uma lei de 93 extremamente, ainda com mecanismos que sequer foram implementados ao longo dos 20 anos, mas já eliminaram ela, trouxeram um novo marco regulatório, passou um ano, fizemos o aniversário do primeiro ano e não aconteceu nada. Aqueles investimentos que se divulgavam, não, agora com o novo marco isso virá, não aconteceu absolutamente nada. Os investimentos que estão aí no Porto vieram sim com a lei 8.630, mas não nesse novo marco regulatório. Então é muito discurso, né? É muita falação, mas infelizmente a realidade é bem diferente. Mais discurso, como bem lembrou o vereador Douglas Gonçalves, do que no período em que o país era governado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. A grande tese da oposição à época era, com relação ao Porto de Santos, era a regionalização. Cartazes, banners, por aí, regionalização já, lembra disso? A oposição do passado é o que hoje, Chico? Hoje é o governo. Ah, tá. Só para lembrar. Então era regionalização já, então era a grande tese da época, regionalização do Porto. A oposição daquela época chegou ao governo agora e a regionalização não se vê nada. Ao contrário, a centralização é cada vez maior. É uma centralização excessiva com relação às coisas do Porto de Santos. É verdade. A gente espera que, na realidade, esse quadro mude, né? E a gente espera que o novo marco regulatório traga, na verdade, benefícios, né? Novos investimentos. Não é o que nós estamos presenciando. E dentro também do próprio meio portuário, os próprios empresários estão bastante preocupados com esse novo momento. De forma que, veja, até as licitações que seriam feitas aqui, o lançamento de novas áreas ao arrendamento, até hoje está aí parado, o TCU não se manifestou, enfim, o quadro completamente conturbado. É uma pena que o maior porto do hemisfério sul esteja atravessando por isso, com tantos problemas de infraestrutura que ele tem para resolver. E como disse bem o Douglas, né, com metade da verba aplicada em Cuba, no porto de Muriel, em Cuba, os problemas do Porto de Santos estariam resolvidos. E Chico, eu acho que você tem essa preocupação com o seu telespectador, que eu também tenho, da gente não ser tão pessimista com relação ao quadro, né? Mas a gente tem que mostrar a realidade. Nós temos alguns representantes, nós temos hoje 4 deputados federais, né? E aqui também não quero colocar sobre eles essa culpa, mas a gente percebe que essa representatividade na Câmara Federal não traz nenhum tipo pelo menos de discussão das nossas necessidades, né? Aqui com relação à região. A gente sabe que o Porto de Santos ele tem uma contribuição com a nossa cidade. Há alguns anos a gente sempre discutia que era o porto que ficava de costas para a cidade. Essa realidade a gente vê transformada, mudada, mas não no ritmo do crescimento que a cidade de Santos merece.
Foi, se não me engano, acho que em 2006, o Bechara vai me corrigir, 2006 ou 2008, que teve a sessão dos armazéns do 1 ao 8, né, do governo. Está lá. Praticamente quem está usufruindo até então são os ratos, né? E aquela péssima paisagem do 1 ao 8. Eu não sei por que demora. O mergulhão, duvido que saia o mergulhão, também não é pessimismo. Mas a gente vê muitos projetos. Então eu sou cauteloso com relação à visita da presidente Dilma, que não seja apenas um anúncio, ela retorne para suas atividades e a gente fique cobrando anos e anos. É aquele anúncio da presidente. Quando que vai sair do papel, né? Então, essas pessoas que são eleitas e que hoje detêm um cargo, elas precisam zelar pelo cargo que elas foram guindadas, levadas e poder dar uma resposta à nossa população. Quando a gente fala dos representantes, muito rapidamente, a gente lembra que regiões metropolitanas, como a de Campinas, por exemplo, tem um crescimento muito além do que o nosso. Representatividade, força política, é uma questão que a gente deve debater e aproveitar esse ano eleitoral para tentar reverter. Bechara, eu queria aproveitar esse finalzinho deste primeiro bloco também para perguntar o seguinte: a obra do mergulhão não poderia estar contemplada no Parque Mobilidade Urbana? Sim, na realidade ela está. Nós tivemos uma reunião recente, né, com a CODESP, aonde nesse momento, e eu fui na condição de presidente do Condepasa, pela implicação que ela tem com alguns bens culturais ali, mas a Prefeitura de Santos, o secretário de Portos de Santos também estava presente, e ali nós cobramos muito a realização da obra, porque o projeto executivo já está aí há mais de 6 meses em execução, está no prazo final, em cerca de 2 meses deve estar concluído, mas infelizmente o que a gente verificou foi por conta de recursos, porque na montagem do projeto executivo chegou-se a um valor muito alto. Agora a proposta do governo federal é enxugar, diminuir um pouco o tamanho desse mergulhão, porque da forma como ele está, não dá para se encaixar no recurso. Então, infelizmente, é muito projeto, ainda está nessa fase, mas a obra, que é o que nos interessa, infelizmente, nós ainda não temos sinalizado quando deverá ocorrer. E aquela região, com as torres da Petrobras, com toda a estação do Valongo, com o Museu Pelé agora e com todos os investimentos da iniciativa privada que estão sendo feitos ali no Valongo, não tem sentido aqueles armazéns ficarem ali, né? Enfim, prejudicando todo o investimento, todo aquele complexo. Não tem sentido. A obra do mergulhão se impõe, como se impõe também o projeto de recuperação dos armazéns, o chamado projeto Porto Valongo. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br/vestibular. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Através de que autoridade a palavra do Senhor foi levada até você? Através de Jesus. Neste domingo, em homenagem ao Dia de São Pedro e São Paulo, um épico da televisão estrelado por Anthony Hopkins. O Evangelho está sendo pregado e Cristo está sendo conhecido. É um tempo de promessa e esperança. Pedro e Paulo com coragem e fé. 2 homens com a maior missão da história. Nós somos as pessoas a quem a mensagem desta salvação foi confiada. Levar a religião cristã e a pregação do amor a todo mundo. A palavra deve ser levada a todas as nações. Pedro e Paulo. Neste domingo às 10 da manhã, logo depois da missa dominical, na Santa Cecília TV. Muito
Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 26 de junho, e hoje recebendo com muito prazer o presidente do CONDEPASA, o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos, arquiteto Bechar Abdala Pestana Neves, e o vereador à Câmara Municipal de Santos e presidente do DEM, Democratas, Douglas Gonçalves. E agora nós temos perguntas dos nossos telespectadores. Paula, por favor. Chico, a pergunta é do Érico, da Vila Matias. Ele faz a pergunta para o Bechara. Tenho muitas dúvidas em relação ao tombamento de imóveis. Tombar o imóvel equivale a desapropriá-lo? Um imóvel tombado pode ser vendido? O CONDEPASA oferece algum tipo de incentivo para a conservação dos imóveis tombados? Muito boa a pergunta. Na realidade, o imóvel tombado, ele, em momento algum, você tira dele o direito de propriedade. Ou seja, o tombamento, ele é apenas um ato previsto na Constituição, previsto no Estatuto das Cidades, um ato democrático, porque no momento da abertura do processo de tombamento, o proprietário tem direito à defesa por vários momentos do expediente que está sendo ali construído, de forma que o tombamento, ele continua sendo o imóvel de propriedade do interessado. Ele pode fazer obras nesse imóvel, pode adequar esse imóvel sem problema algum, desde que, ouvido o conselho, e ouvindo o conselho, ele possa ter a orientação necessária para fazer intervenções nesse imóvel que vão conservá-lo, valorizá-lo e não descaracterizá-lo. Apenas isso. Mas o tombamento, ele não tira, ele dá essa possibilidade. E com relação aos incentivos fiscais, existem vários, dependendo da localização que esse imóvel protegido estiver, se ele estiver, por exemplo, no centro de Santos, ele pode receber até 7 incentivos fiscais. Então ele recebe isenção de IPTU, isenção de ISS da obra, isenção de ISS da atividade econômica, isenção do ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens, transferência do potencial construtivo, verbas de patrocínio. Ele tem 7 incentivos previstos em lei. Então é o diferencial que dá se um cidadão tiver um imóvel que seja de interesse à coletividade santista ou até do Estado ou até brasileira, porque o imóvel pode estar tombado a nível municipal ou estadual ou federal, ele reconhecidamente aí feito esse trabalho pelo CONDEPASA, ele tem direito a todos esses incentivos fiscais. E pode ser vendido, né? Pode, sem dúvida nenhuma. Ele pode ser vendido, o direito de propriedade é dele, do proprietário, e ele pode ser vendido, pode ser alugado. Inclusive, nós trabalhamos no CONDEPASA para que esse imóvel tenha uso, onde o uso realmente é que traz a conservação e a preservação desse imóvel. A partir do momento que esse imóvel tiver um uso, pode ser residencial e pode ser econômico, né, uma atividade comercial, ele é muito importante. E aí, Paula, vale destacar o seguinte: se nós estimulamos ter uso no imóvel tombado, que é para ele poder estar sempre preservado, é muito importante que o CONDEPASA tenha flexibilidade, e ele tem, nas suas análises, para que ele possa efetivamente dotar esse imóvel de mecanismos para ter esse novo uso. Então, por exemplo, hoje, para você ter uma atividade comercial, você tem que ter sistema de climatização, ar-condicionado, você tem que ter sistemas de segurança para que ele possa efetivamente operar. Ele tem que fazer adequações, muitas vezes exigidas pela legislação, a construção de sanitário masculino, feminino, se ele é comercial. Então, tudo isso é permitido sim. Então, aquela avaliação que se tem de que imóvel protegido, imóvel tombado não pode fazer nada, não é a realidade. Pode sim, e essas intervenções devem ser analisadas pelo Conselho e aprovadas por ele. Muito bem, para tantas pessoas interessadas devem procurar o CONDEPASA para obter todas as informações necessárias. Paula, temos mais uma pergunta, né, Paula? Ainda sobre tombamento, viu, Chico? É o Paulo, ele é morador do bairro do Estuário, e a pergunta é para o vereador Douglas. A Câmara Municipal participa diretamente do processo de tombamento de um imóvel? É positivo para a cidade um excessivo número de pedidos de tombamento, Douglas? Não, eu não tenho esse conhecimento de que a Câmara ela tem alguma ingerência com relação ao tombamento. Pelo que eu observo, o Paulo e Bechara é o grande pedido de tombamento, e recentemente do vereador até Boquinha, um pedido à prefeitura se existe algum processo de destombamento, a razão que acabou voltando à tona essa discussão com relação ao tombamento. Mas em relação aos canais? Em relação aos canais. Os canais, se refere. Os canais de drenagem. Exatamente. Agora, eu acho que essa pergunta o Bechara pode até responder, porque na Câmara eu desconheço algum tipo de solicitação para tombamento, né?
Mas a Câmara não faz parte do Conselho? Não, a Câmara não faz parte do colegiado. A Câmara, ela, através Acho que era isso que o telespectador queria saber. Alguns vereadores solicitam que o Conselho estude o tombamento de determinados bens. Nós tivemos um vereador recentemente que solicitou análise das casas populares do Macuco para o tombamento do sistema viário. Em virtude do túnel. Em virtude do túnel. Aí é um pedido realmente... Vereador Evaldo Stanislau. Exatamente. Ele solicitou... muitos entendem que o tombamento são das casas populares, mas não. O que ele está pedindo é o tombamento daquele sistema viário com relação àquela urbanização que foi feita, que é uma urbanização histórica, já está lá há tanto tempo e é um referencial na nossa cidade. Então, esse estudo foi pedido para esse sistema viário. Como nós tivemos outros vereadores que solicitaram outros estudos de tombamento, né? Mas é muito pontual e não é um pedido tão elevado, mas há sim a participação de alguns vereadores solicitando que a gente estude, mas a Câmara não compõe o nosso colegiado. Agora, vereador Douglas, eu gostaria de aproveitar, já que o senhor tocou no assunto, esse é o assunto polêmico, dos mais polêmicos por sinal, que é a questão da cobertura dos canais em Santos. É uma iniciativa do vereador Boquinha, me parece. O Boquinha fez um requerimento pedindo informações se a Prefeitura tem algum processo de destombamento dos canais de Santos. Agora, o senhor, em paralelo, também propôs uma grande enquete, uma grande pesquisa junto à população para verificar se a população quer a cobertura dos canais ou não. É isso mesmo? É exatamente isso, Chico, e eu quero agradecer essa oportunidade até de esclarecer a população da cidade de Santos, que algumas pessoas, quando elas respondem com uma certa dureza, né? Falam assim, nossa, onde já se viu, isso é um absurdo. Assim, tudo passa por uma discussão. A gente está num momento democrático, num país democrático, para a gente poder ouvir a população. E o que gerou essa resposta, essa provocação, foi os meus comentários quando da discussão do requerimento em plenário na sessão da Câmara de Santos. E eu não volto atrás, de forma alguma eu sugiro ou eu peço para que os canais sejam cobertos, ou seja, destombados, para que seja ali feita uma malha viária. Não, a minha ideia é que a utilização deles no início do século passado, pelo médico sanitarista e o arquiteto Saturnino de Brito, teve um valor no começo do século passado. Agora, eu não julgo que os canais eles sejam ponto turístico da cidade. E de forma alguma eu sugiro que eles sejam cobertos. Minha ideia é que parcialmente eles pudessem ser cobertos, que pudesse ser feita ali ciclovia, área de lazer, estacionamento 45 graus, proibindo o estacionamento à direita para que houvesse uma fluidez melhor no trânsito. E da Epitácio Pessoa, por exemplo, para a orla, deixaria a característica dos canais, porque é uma característica da cidade. Hoje dificilmente você fala, me leva na Siqueira Campos, me leva no Canal 4, me leva no Canal 1. Então ele já faz parte da cidade. Então essa foi a minha ponderação. E Bechara, com todo respeito, eu nasci nessa cidade, tenho minha família na cidade, sou vereador da cidade, eu não quero tirar, esquecer, ocultar a história da cidade. Mas, a meu ver, os canais, eles não são ponto turístico. E nós temos o exemplo da Rangel Pestana, que lá eles são cobertos. Qual a diferença da Rangel Pestana com relação a outros canais? Será que é a profundidade? Será que é o alargamento? Que impeditivo esse destombamento parcial possa estar sendo implementado na cidade? Deixar. Bom, vereador, antes de mais nada, eu até quero lhe dizer que eu acho interessante a discussão. Sempre é muito boa a discussão. Nós não podemos entender que somos os detentores da verdade e isso é ponto final. Imagina, eu acho que o processo é esse mesmo, faz parte, né? Eu acho da nossa atribuição estar discutindo essas questões e fazendo com que a população possa entender melhor. E eu até agradeço a oportunidade, Chico, da gente poder esclarecer isso. Primeiro, colocar que os canais foram tombados pelo Condefat e posteriormente pelo município de Santos, mas eles não foram tombados como referencial turístico. Eles foram tombados pelo sistema de Saturnino de Brito, que é um sistema inovador, que trouxe muitos benefícios para um momento extremamente delicado da nossa cidade, onde nós vivíamos aí epidemias, graves problemas na saúde, né, da população, e os canais ajudaram a salvar, na verdade, a cidade de Santos. Então, só o sistema, por si, ele já foi identificado pelo Condefat
Condefat, pelo Condepasa, como um sistema inovador e extremamente importante para a sobrevivência. Mas agregado a isso, ele trouxe outras condicionantes. Por exemplo, os canais, eles definiram toda a grade viária, a nossa malha hoje urbana, as ruas que a gente tem na cidade, para a população poder entender, quadras e ruas, elas são todas retas, né? Paralelas ou perpendiculares à orla da praia. E elas foram identificadas dessa forma por conta dos canais que definiram esse modelo de urbanização para cá. Os canais, como você bem lembrou, também são importantes referenciais urbanos. Ninguém fala, eu moro na Washington Luiz. Fala, eu moro no Canal 3. Ninguém fala, eu moro na Bernardino de Campos. Fala, eu moro no Canal 2. Então, ele é um referencial urbano importante. Concordo. Ele definiu toda a urbanização da nossa cidade e nele foi identificado um sistema inovador do Saturnino no sentido de se dar uma condição, salvou a cidade de Santos naquele momento. Por tudo isso, houve esse entendimento dos órgãos protetores de que ele merecia ser preservado. Agora, cabe um esclarecimento, vereador, que eu acho que, no fundo, nós estamos falando a mesma coisa. Sabe por quê? Não com relação a destombamento, que nem é a sua proposta. Não, eu sei disso, lhe conheço, nosso amigo, e sei da sua preocupação com a questão dos bens culturais da cidade. Mas a questão do uso. Nós defendemos, nos colegiados tombadores, que tenha que ter o uso nos imóveis, nas casas que a gente tomba. Então, no caso dos canais, também tem que ter uso. E esse uso está sendo feito. Eu vou dar 2 exemplos. No canal e na orla de Santos, nos Jardins da Praia, que também são tombados. São tombados. No canal, nós temos, por exemplo, a ciclovia do Canal 1 já está em funcionamento. Foi aprovada por nós, foi aprovada pelo Condefat e já está em funcionamento a ciclovia nas calçadas do canal. Agora, questão de umas 2, 3 semanas atrás, aprovamos mais 2 ciclovias também no Canal 6, tem a do Canal 5, enfim, estão lá colocadas. Nós temos uma intervenção na frente do Teatro Municipal, que é uma grande plataforma cultural, que pode ter apresentações, música, shows, que é uma plataforma em cima. Ou seja, o uso do canal pode ser dado. O que ele precisa garantir é que esse uso não elimine aquele referencial urbano. Agora, se a gente conseguir harmonizar esse novo uso com a utilização de apenas trechos, sem desaparecer com o canal como um todo, é muito melhor. Até porque, se a gente enterra o canal inteiro, como foi feito na Rangel Pestana, nós temos graves problemas para o desassoreamento desses canais. A gente tem constantemente, com as ressacas, com essa configuração da orla, nós temos muita areia entrando. E isso é muito complicado, porque o sistema, ele operava de uma forma diferente, né? Hoje ele tem algumas interferências que são complicadas, como ligações clandestinas de esgoto que são lançadas e que precisam ser ali canalizadas para o esgoto. Então isso tudo traz uma nova configuração para o canal. Mas mais um exemplo é que antigamente os canais, para funcionar o sistema que foi projetado, o cidadão tinha que colocar uma manivela e subir a comporta com a manivela. Hoje não, ele está totalmente automatizado. Então você vai lá, tem um laboratório na orla da praia, um local onde você vai lá, tem todos os equipamentos, você aperta o botão, ela sobe, ela desce e pode fazer sem nenhuma interferência no bem. Agora, aproveitando essas alternativas que você citou hoje em curso nos canais, eu vou dar uma sugestão até para quem talvez polemizar ou ajudar. Nós temos um problema, Chico, que ninguém gosta da feira na porta de casa. Sim. Mas eu gosto de ir à feira. Todo mundo gosta da feira. É um hábito. Por exemplo, nós temos 7 canais, né? Que poderia ser cada canal um dia da semana. Não poderia cobrir parcialmente os canais e em cada dia ser montada as feiras livres sobre esses canais, tirando das ruas onde elas existem nos dias de hoje, por exemplo. Veja, que não precisa ser todos, uma parte. Né? Todos os projetos de início, eles devem ser analisados detalhadamente. É muito mais uma questão de projeto. Se o projeto consegue ser executado de forma que você não perca aquele referencial urbano, que você consiga identificar o canal e consiga dar um uso para ele, como nós conseguimos fazer com a ciclovia, como nós conseguimos fazer com a automatização das comportas, como nós conseguimos fazer com a plataforma em frente ao Teatro Municipal, tudo bem, mas tem que ser analisado, tem que ser feito um projeto, tem que entrar no conselho, Condefat, Condepasa e ser analisado. É possível. O exemplo da orla, que eu acabei não dando na resposta passada. Nós temos na orla da praia os vários quiosques. Eles foram tombados ainda com os quiosques antigos. Que eram aqueles trailers. Né? Eles foram todos derrubados, foi feito quiosque novo agora, recentemente, continuam as obras e foi
totalmente o projeto aprovado no CONDEFAT e no CONDEPASA. Então, intervenções em bens, se vierem para valorizar aqueles bens, podem e devem ser realizadas. Secretário Bechara, vereador Douglas, peço a licença de ambos, nós vamos para mais um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida para continuar discutindo a questão de tombamento na cidade de Santos. Voltamos já. Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer: eu sou do Santa. Informações 32027101 ou www.unisanta.br. Com o novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 32027126. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 26 de junho. E hoje recebendo com muito prazer o presidente do CONDEPASA, arquiteto Bechara Abdala Pestana Neves, e o vereador da Câmara Municipal de Santos, Douglas Gonçalves, do DEM. Discutimos no bloco anterior a questão do tombamento na nossa cidade, em edificações privadas e iniciativa particular, também bens públicos, como o caso dos canais, o caso dos Jardins da Orla. Mas agora, secretário Bechara, vereador Douglas, uma nova polêmica vem por aí. Que o Sindserv, o Sindicato dos Servidores, está pedindo o tombamento do Colégio Santista. O CONDEPASA já examinou a questão. Hoje, na reunião de número 500 do CONDEPASA, arquiteto, esse tema vai ser objeto da pauta ou não? Olha, Chico, me permite, antes de responder essa questão, esclarecer aos que nos assistem que esse colegiado é um dos mais antigos colegiados de Santos. Nós vamos comemorar agora, no mês de setembro, 25 anos de atividade. E 500 reuniões são as reuniões ordinárias. Nós temos cerca de 100 reuniões extraordinárias ainda. Quer dizer, é um volume fantástico de trabalho que esse conselho vem produzindo, um conselho que não é formado só por membros da prefeitura, metade são membros da prefeitura e outra metade são pessoas ligadas à área cultural da nossa cidade. Então temos as universidades, a própria Universidade de Santa Cecília, que tem a Faculdade de Arquitetura, participa, a Unisantos também, nós temos associações, sindicatos, enfim, é um conselho paritário, 50% governo, 50% a população, a comunidade, a sociedade civil, que traz aí a sua contribuição. Então, é um trabalho sério, é um trabalho bastante equilibrado e que produziu 52 tombamentos na cidade e nós temos hoje 11 processos de tombamento abertos em estudo e mais 10 que sequer ainda conseguimos abrir os procedimentos. Então, há 21 processos represados, além dos 52 que já estão tombados. De forma que, quando chegou essa solicitação do Colégio Santista, até a imprensa nos procurou e nós colocamos, olha, ela entrará na ordem cronológica da análise. É evidente que se tivermos qualquer risco àquele bem, nós temos que abrir um expediente para salvaguardar o bem. Mas não é o caso, porque o projeto que vem sendo desenvolvido pela Prefeitura, e eu particularmente tenho conhecimento, é um projeto de valorização do bem cultural, onde a ideia de criação daquele novo empreendimento não é derrubando o prédio tombado. Seria a Fundação Parque Tecnológico. Sim, mas não para derrubar o prédio tombado, o prédio importante para o tombamento, que ainda não está estudado, mas ele será numa área de estacionamento, numa área fora desse prédio novo. Então, é possível conciliar
As duas coisas, sim. Agora, nesse momento, na reunião de hoje, Chico, nós vamos dar ciência a todos os conselheiros que mandamos um ofício à entidade que solicitou o estudo, que é o Sindserv, para que eles complementem o que é chamado de instrução preliminar. A regra prevê que quando qualquer cidadão pode pedir um estudo de tombamento, qualquer um de nós, qualquer um pode pedir que o conselho estude, mas ele tem que atender ao mínimo que a legislação estabelece. Então ele tem que colocar uma fotografia do bem, ele tem que colocar um pequeno histórico daquele bem, ele tem que dizer por que ele imagina que aquele imóvel deva ser tombado, preservado, para que a gente não tenha nenhuma contaminação política ou qualquer outra coisa no processo. A gente precisa identificar o real valor daquele bem. E esse ofício já foi essa semana para a entidade, eu darei ciência hoje ao Conselho, para informar que nós estamos solicitando estes dados, que só depois que eles complementarem que nós podemos estudar a questão. Como é que você vê essa questão, esse pedido, vereador, do Colégio Santista? Depois dessa explicação do Bechara, acredito que vão surgir vários projetos, vários pedidos de tombamento, né? Pela facilidade, né, dos documentos necessários para essa solicitação. Com relação ao Colégio Santista, eu vejo que é um colégio que faz parte da história de Santos. Claro. Eu acho que a beleza arquitetônica dele também ele merece ser preservado. Assim como, Chico, eu acho que a Pinacoteca ainda não é tombada. Já é. Já é tombada? Já é, agora já. Mas é algo recente, né? É mais recente o tombamento e verifique, vereador, além de ser tombada, no terreno de trás, que é enorme, está sendo projetado um museu de arte moderna. Dentro do próprio terreno, e é possível conciliar o bem protegido com o bem novo, que vai agregar valor àquele empreendimento como um todo. Agora, a minha preocupação, Chico, não é com relação a essa solicitação do Sindserv, mas também a preocupação da gente engessar a cidade de Santos por vários tombamentos e não poder crescer. A gente sabe que a nossa cidade ela necessita de uma infraestrutura e só para traçar um paralelo rapidamente, é interessante você ver o boom imobiliário e ao mesmo tempo o crescimento do tombamento. Eu não sei se eles estão harmonicamente envolvidos na qualidade de vida da nossa cidade de Santos, Bechara e Chico, porque eu vejo importante sim o tombamento pela preservação da história. A cidade de Santos é uma cidade histórica, né? Mas me preocupa também aqueles casarões na Senador Feijó, que a meu ver podem cair a qualquer momento, colocando em risco os pedestres, né? E o que eu ouço muito é um momento, eu acho que o Bechara pode responder, que essas pessoas, elas têm os seus imóveis tombados, mas não têm condição financeira para preservá-los. É o caso, inclusive, de uma instituição financeira na Praça Mauá, que a informação que eu tenho, que eles estão entregando o imóvel, porque só a reforma e a preservação do telhado custa R$1,5 milhão e ficaria muito caro para esse tipo de reforma. Vereador, veja, precisa sempre ter muito equilíbrio nessa discussão e o bom senso tem que prevalecer. Talvez o número de estudos para a proteção de imóveis esteja ocorrendo de uma forma mais elevada, porque, como bem colocou, o próprio boom imobiliário está aí, são muitos investimentos e você precisa conciliar essas duas coisas. Então, através de um estudo sério, um estudo competente, é possível encontrar o ponto de equilíbrio entre aquilo que a cidade não pode perder como seu referencial urbano, como sua história, seus bens culturais, e a cidade que precisa efetivamente crescer, uma ilha com 39 km² que tem que ser adensada. O que é preciso compreender nesse processo é que não há, a desinformação ela é muito grande. Primeiro, com relação à proteção de bens, como a gente já explicou no início, né, ela não tira o direito de propriedade e o proprietário recebe uma série, até 7 incentivos fiscais que pode ser utilizado. Agora, vereador, veja bem, curioso, uma instituição financeira, olha, quem mais ganha nesse país, todo mundo sabe que são os bancos. Agora, dizer que uma instituição financeira não tem recurso para manter o imóvel, porque quer dar boas condições para o imóvel, é um pouco curioso, no mínimo, né? Concordo. Curioso uma situação como essa. Então, eu acho que precisa haver bom senso, essa discussão tem que ser equilibrada, e eu quero lembrar que o centro, se hoje ainda tem problemas, se a gente comparar com o centro de 20, 25 anos atrás, nós vamos ver, antes do Conde Pátria, veja a diferença. O Coliseu era a ruína, o Guarani era a ruína, a estação do Valongo era a ruína, os casarões 15, né? do Valongo era a ruína, as Rua 15 estava muito ruim, as praças tomadas de ambulante, toda destruída. E veja o centro hoje, Coliseu funcionando, o Guarani funcionando, o Museu Pelé recentemente inaugurado, a estação ferroviária em frente.
Quantos empreendimentos vieram? E ao lado deles o quê? As torres da Petrobras, que são empreendimentos novos. O poupa-tempo. É possível. O poupa-tempo estratégico. 5 mil pessoas dia, Chico, ele traz 5 mil pessoas dia para a região central. Sem dúvida nenhuma. Tem que ter o equilíbrio. Nós já estamos aproximando do final do programa, Bechara, vereador Douglas. Eu queria aproveitar esses minutinhos finais e falar um pouco de política. Afinal, é algo que você gosta muito, né? Além de vereador, o vereador Douglas Gonçalves também é o novo presidente do DEM, presidente municipal do Democratas. Mas, algum tempo atrás, vereador, eu lembro de tê-lo entrevistado aqui, e o senhor era pré-candidato à Assembleia Legislativa. O senhor chegou a lançar a sua pré-candidatura. Agora o senhor desistiu da candidatura. Eu queria saber por que o senhor desistiu de ser candidato e o que o senhor pretende agora ao assumir o DEM, enfim, quais são os seus projetos, pretensões na presidência do DEM. E eu deixo aqui esse espaço no Jornal em Foque, que é o primeiro programa de TV que eu faço esse anúncio. Muito obrigado pela retirada. Muito obrigado pela amizade e o respeito que eu tenho a você, Chico, ao seu público telespectador. Na realidade, em outubro do ano passado, nós tivemos uma reunião em São Paulo e eu conversando com o Milton Leite, uma das lideranças do Democratas, Bechara, ele falou assim, a gente precisa ter um candidato na região. Você aceita, Douglas? Eu falei assim, aceito. Até porque desafios são importantes na vida de qualquer ser humano. Eu falei, eu aceito. Eu falei, então vamos trabalhar para isso. Eu falei, eu vou percorrer as cidades, eu vou conversar com as pessoas para saber como que está o Democratas nas 9 cidades da região metropolitana. E no início desse ano a gente voltou a retomar esse assunto. Ele me cobrou, falei, tá firme a candidatura? Eu falei assim, não tão firme como eu achava que estava. O Democratas, em vários diretórios, ele está fragmentado e isso me preocupa. Então eu não me senti seguro em percorrer as cidades e saber que alguns diretórios, a maioria deles, está comprometido com outros candidatos de outros partidos que não sejam democratas. Sendo assim, o Milton Leite já tinha mais ou menos esse diagnóstico, né, e ele falou assim, então eu quero que você cuide do partido, que você reestruture o partido e fortaleça o partido. Posso contar com você? Pode, imediatamente. Ele esteve aqui no começo do mês passado, no final de maio, tivemos uma reunião com o prefeito Paulo Alexandre, quando o Milton Leite oficializou que eu viria a presidir o partido. E deixaria a candidatura? Deixaria a candidatura por uma questão até de prudência. Continuo honrando meu mandato, o mandato que a população de Santos me ofertou e que eu procuro diariamente defender, e reestruturo o Democratas para que ele possa estar mais forte em toda a nossa região. E lembrando rapidamente, Chico, que na última eleição, né, o Democratas fez 2 cadeiras, a minha e do professor Kenny, né? E nós não tínhamos nenhuma cadeira, o Democratas não tinha nenhuma cadeira. Então é um partido que merece o respeito da população. Temos o prefeito de Bertioga, que é do Democratas, temos Rafael Redó e tantas outras lideranças. Então, o momento do Democratas é compor, sim, a unificação do partido, e nós temos os candidatos, que são candidatos à reeleição, que é o Milton Leite Filho para a Assembleia e o Alexandre Leite, que é deputado federal. Mas que não são da nossa região metropolitana. Não são da região, e eu não tenho nenhum receio de pedir votos a eles, porque teremos aqui os nossos representantes para poder cobrar. Agora, vereador, o antigo presidente do DEM continua no Democratas? A informação que eu tenho, continuo com a amizade do Luciano Cassione. Inclusive, a gente tem uma reunião marcada para amanhã, para afinar. Ele não demonstrou a vontade de sair do partido, e eu, como presidente do Democratas, eu quero agregar e não desagregar, né? E mostrar que há possibilidade de, à frente do partido político, né, a gente discutir políticas públicas de uma forma séria e não ser um partido que apenas é uma moeda de troca para qualquer governo. Muito bem, vereador, muito obrigado pela sua presença e participação. Obrigado, Chico. Uma vez. Obrigado, Bechara. Obrigado, Chico, mais uma vez pela oportunidade. Pela participação, o presidente do Condepasa, Bechara Abdala Pestana Neves, e o vereador Douglas Gonçalves. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.